Elaine Basti já está comigo para a gente poder repercutir aqui a votação, hein, Elaine, do novo teto de gastos. Momento bastante importante para a economia brasileira, né? Aquela expectativa de será que vai votar, será que não vai? Sim. De fato, foi votado o marco fiscal e a Câmara acatou parte das mudanças que foram feitas pelos senadores, mas derrubou pontos também bem importantes do texto. Então, queremos te ouvir, Elaine. E mais, como é que o mercado reagiu a tudo isso? Olha, o mercado, ontem a Bolsa subiu 1,5%, Elisa, está subindo hoje também, e o dólar caiu ontem e agora está caindo mais ou menos 0,8%. Então, o mercado recebeu aí com um grande alívio aí, de uma maneira muito otimista, essa votação. Queria só fazer aqui no telão, mostrar no telão um resuminho do que a gente já falou aqui durante o jornal, só para a gente lembrar. Ah, que bom. O que sai e o que fica, né, na decisão. Exatamente. Ciência e tecnologia, que estava de fora, colocaram de novo esses gastos dentro do limite, né, do novo marco fiscal. E o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal se mantiveram fora do limite, então não estão limitados aos gastos do marco. Agora, num outro telão, queria mostrar que foi o ponto mais polêmico dessa história toda, que foi qual índice de inflação a gente vai usar para corrigir as despesas do novo marco fiscal. O relator tinha colocado, já no relatório dele da Câmara da outra vez, que a correção deveria ser de julho a junho, ou seja, dos últimos 12 meses. E o governo falou que não, a gente quer a correção de janeiro a dezembro. Então havia uma divergência sobre qual período eles iam levar em conta para se embasar na inflação. Divergência importante, Elisa, porque de julho a dezembro a gente teria que usar uma projeção de inflação. E isso ficaria para esse ano, para os outros anos também. E quando você fala de projeção, afinal de contas, qual projeção usar? Né? Que número vai, assim, pode ser manipulado esse número para cima se você quiser aumentar as despesas? É uma coisa incerta. E, bom, a gente vê aqui as diferenças que seriam se a gente usasse a correção do governo ou a que acabou ficando no texto. 3,16 para quase aí 5% de inflação. Dá uma diferença grande aí no orçamento, significa 40 bi a mais ou a menos no orçamento, por conta aqui da retirada da proposta do governo do índice de inflação do governo, são 40 bi a menos. E para que essa nova regra fiscal é importante? Para a gente atingir metas fiscais. Metas são expectativas de gastos, de despesas e receitas que o governo tem para o próximo ano, para o outro ano. É importante a gente trabalhar com planos, com objetivos de metas. Isso não só para o governo, para a gente também, né? Para equilibrar nosso orçamento, você estipula aí uma meta de gasto que você quer ter no ano que vem e você tem uma meta de receita que você vai ter para você ter o seu orçamento no azul. Uma dúvida, Elaine. Então, qual que ficou afinal? O governo vai usar esse de 3,16 ou 4,8? Sim, 3,16, Elisa. O governo queria 4,8 exatamente porque a inflação de julho a dezembro, ela seria maior em relação ao segundo semestre do ano passado. Então, você teria aí uma correção de quase 5% das despesas. Então daria para ter essa renda de 40 bi, mas acabou sendo a dos últimos 12 meses. Perfeito, ótimo. E aí, eu queria mostrar num outro telão quais são essas metas aí que a gente tem de gastos e receitas que o governo definiu. Para 2023, no início de 2023, o governo falava que a gente teria uma queda de 0,5% do PIB em relação na meta fiscal. O que significa? A gente iria gastar mais, a gente continuaria com esse orçamento no vermelho esse ano. Isso aqui são cerca de 50 bilhões de déficit. Agora o governo está falando que não, que seria 1% de queda do PIB, que daria 100 bilhões de déficit, só de déficit, né, no negativo. Agora tem um problema, porque o Tesouro Nacional, a própria estimativa do Ministério do Planejamento é de déficit de 140 bi, ou seja, 40 bi a mais. Então, essa conta não fecha esse ano. Mas, no primeiro ano do novo arcabouço aqui, é zerar essa conta. A ideia é deixar no equilíbrio. Equilibrar despesas e gastos. Mas isso aqui também não parece ser viável. O mercado aí trabalha com um déficit de 75 bilhões. Quer dizer, está muito longe de zerar. E para o ano que vem e para o outro também trabalham com déficit. Então, quer dizer, a gente começa um novo marco fiscal
sem atingir as metas propostas. Mas por que esse desencontro? O mercado diz que é uma coisa, mas na verdade o governo está lidando com a esperança. Exatamente, Elisa, porque a gente tem gastos aí contratados, gastos maiores, né? Uhum. A gente começou a ter aumento de gastos, porém a arrecadação a gente não vê. Como que a gente poderia aumentar a arrecadação? Ou aumentando o crescimento do país, que no ano que vem vai ser menor, ou aumentando tributação, que é o que o governo está tentando fazer, né? Tirando daqui, fundo offshore, enfim, fundo... depende muito da boa vontade do Congresso conseguir essa arrecadação extra. E quando a gente olha no futuro, não se vê tantos projetos aí suficientes para trazer essa receita que a gente vai precisar para fechar as contas. Veremos aqui como serão os debates dentro do Congresso Nacional. Você citou o dólar no comecinho, pode mostrar para a gente como é que está o valor dele agora? Olha só, Elisa, o dólar, a moeda americana, ela abriu hoje em alta, olha, em queda, 0,86% de queda, é uma queda aí considerável, está cotada agora a R$ 4,89. Por que está caindo? Primeiro, por conta desse otimismo em relação à aprovação do novo marco fiscal no Congresso, que tem animado os negócios hoje. Outro motivo que tem feito aí o dólar também cair hoje é a queda do rendimento dos títulos do Tesouro americano, lá nos Estados Unidos. Então, a redução dos juros lá faz o nosso real ficar valorizado frente ao dólar aqui dentro. Então, são essas duas coisas, cenário interno, arcabouço, cenário externo, queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. A Elaine Basti trazendo para a gente o cenário da economia brasileira e também um retrato sobre a cotação do dólar. Obrigada, Elaine. Obrigada, mais uma vez.